Saudações a todos. Agradeço a oportunidade de poder conversar sobre o momento que passamos. Ele nos traz reflexões a respeito de novos rumos para as nossas cidades e, de certa forma, para as nossas atividades essenciais. Vamos começar o nosso papo com duas perguntas. Se a felicidade dependesse de apenas um fato, que fato faria feliz? Haveria algum momento, ou lugar ideal para esse fato acontecer? A gente não pode esquecer que estamos em 2020, um ano bem diferente, que traz uma série de desafios para nós. Independentemente de tudo que está acontecendo hoje no mundo, nós temos também desafios de espaço e de tempo. Vamos tentar lembrar de apenas alguns deles, em termos de espaço, por exemplo. O século XXI nos trouxe alguns desafios ligados à tecnologia e que impactam a nossa percepção do espaço. Por exemplo, os nossos ambientes individuais, o lugar onde nós desenvolvemos as nossas atividades para desenvolvimento pessoal, para aprendizado, para lazer. Hoje em dia a gente chega em casa, a gente tem um ambiente, antes de entrar, você tem que tirar a máscara, você tem que fazer a sua higiene, tirar os sapatos, etc, etc. Isso mudou. Então, nossos ambientes privados também precisam ser reanalisados, assim como os ambientes coletivos. Assim como a vida em cidades. As cidades estão se transformando, independentemente desses fatos todos que nós estamos relatando, mas principalmente por causa da urbanização acelerada que o mundo está assistindo. Pouco tempo atrás, a população que vive em cidades ultrapassou a população que vive no campo. Então, hoje em dia, podemos considerar a Terra como um ambiente urbano. Aqui no Brasil, isso é bem mais intenso, digamos assim, porque nós temos entre 85% e 90% da população vivendo em cidades que, há de se convir, oferecem melhores condições para você lidar com saúde, com educação e com outros temas, né? Então, o Brasil, por exemplo, com essa densidade toda, distribuída em apenas 5, 6 ou 7, digamos assim, regiões metropolitanas, tem uma concentração de cerca de apenas 1% de todo o seu território morando em cidades. Isso traz uma série de impactos, principalmente no desenvolvimento social, na distribuição de renda, entre outras coisas. Além de tudo isso, nós temos um espaço virtual, por força dos progressos em telecomunicações, em informática, com a internet também, o mundo se estreitou. Então, se acontece alguma coisa no Japão, na Austrália, em qualquer outro lugar, nos Estados Unidos, em qualquer outro país, na África, a gente quase que imediatamente está sabendo o que aconteceu aqui e agora, como se tivesse acontecido aqui, debaixo dos nossos narizes, perto da nossa casa, né? Então, isso dá uma sensação de proximidade, né? Então, a Terra toda parece muito pequena hoje em dia. Em relação ao tempo, a gente tem que perceber, tem que lembrar da quantidade de informações diárias que a gente recebe hoje em dia. Diz que um homem comum hoje em dia, em apenas um exemplar de jornal, tem mais informações do que toda a vida de alguém que viveu no século XVIII, no início do XIX, por aí, para vocês terem uma ideia da quantidade de informação com que nós lidamos, né? Então, essa quantidade enorme de informações modifica ou influi nas atividades que nós fazemos, né? E nós temos também que aprender constantemente novas tecnologias. A gente hoje faz transferências bancárias de um modo completamente diferente do que fazia antigamente. Os procedimentos mudaram. Você tem que lidar com a máquina para poder fazer seu pagamento, seu depósito, ou faz pelo celular. Tudo isso é bastante novo e diferente. Então a gente tem que estar sempre lidando com a nova tecnologia. Isso toma bastante tempo. Nós também damos expediente no Facebook, damos expediente no Instagram, no Twitter, o que leva a gente a se dedicar, às vezes, a assuntos que nem são tão importantes assim, mas que tomam o nosso tempo, né? Então, vamos lembrar daquela pergunta que a gente fez lá no início, né? Se a felicidade dependesse de apenas um fato, que fato você faria você feliz? Haveria algum momento,
algum lugar ideal para esse fato acontecer? Não sei. Mas o tempo que nós temos hoje em dia, o tempo externo, está roubando o nosso tempo interno. Assim como o espaço externo está roubando o nosso espaço interno. E assim, eu não sei exatamente o que você respondeu, né? Mas espaço e tempo, já não sabemos o quanto eles importam nos dias de hoje para nós sermos mais felizes ou vivermos com mais consciência. Principalmente porque o mundo, nesse momento, é uma aldeia sitiada por um vírus de 100 nanômetros, significa aproximadamente 100 milionésimos de milímetro, né? Então, o mundo se estreitou e nós estamos presos em nossas residências, evitando aglomerações, evitando conviver, com menos socialização, pagando as penas desse desafio que a gente se vê frente a frente. Nós fomos surpreendidos, somos obrigados a rever, de repente, os nossos hábitos mais corriqueiros. Se você vai pegar um ônibus, se você vai pegar um transporte coletivo, de modo geral, todo cuidado para você evitar a proximidade das pessoas, né? Se higienizar. Se você vai a algum lugar, você tem a preocupação de que esse lugar também cuide de higiene, né? Das pessoas estarem protegidas. Isso nos dá uma sensação de confinamento muito grande e de uma perda de pertencimento. Onde é que nós estamos, afinal? Aqui, que planeta nós pertencemos, né? E nesse momento que a urbanização vem crescendo, a gente não sabe bem o que vai acontecer. Estamos bastante inseguros, né? Não por acaso, há cerca de 4 anos atrás, a ONU promoveu o evento Habitat 3, que exprimiu as preocupações, nossas preocupações a respeito dos efeitos da urbanização sobre a sustentabilidade urbana. Os participantes desse evento tinham a missão de traçar objetivos para um mundo sustentável. O que significa isso? Significa que o crescimento das cidades precisa garantir pelo menos lixo, que a gente consiga continuar progredindo, mas de uma forma construtiva, sem destruir o planeta. Dos 17 objetivos que a nova agenda urbana, que foi o documento assinado pelos países participantes do Habitat 3, desses objetivos, a gente destaca aqui o objetivo 11, que diz respeito às cidades e às comunidades sustentáveis. Mas que cidade? Como sustentável? O que nós fazemos? Para que nós temos? Por que nós moramos em cidades, afinal de contas? Então a gente buscou o pensamento de uma teórica política, ela gosta de ser chamada assim, mas é uma filósofa, Hannah Arendt, uma filósofa alemã de origem judaica, que escreveu um livro chamado A Condição Humana. Nesse livro, A Condição Humana, ela descreve 3 atividades essenciais que nós desenvolvemos aqui e que nos dá esse traço de humanidade, chamemos assim. Então, as 3 atividades essenciais são trabalho, obra e ação. Mas trabalho não significa exatamente o trabalho que nós costumamos chamar de trabalho. Trabalho, nessa visão da Hannah Arendt, é a gente carregar a nossa própria existência, é a gente evoluir como ser humano, é a gente ganhar sabedoria, é a gente estudar, é a gente desenvolver nosso corpo, nosso espírito e a nossa mente, individualmente. Já o trabalho, como nós conhecemos, ela chama de obra, ou seja, é a sua atividade produtiva, né? E nós nos conglomeramos para desenvolver uma atividade essencial, que é a ação. A ação é a nossa atividade política, é nós nos juntarmos em grandes grupos para discutirmos os destinos da nossa humanidade, do nosso povo, das pessoas que nos cercam, de um modo geral. E para cada tipo de ação dessa, você tem espaços específicos. Então, para essa atividade vital, você desenvolve em espaço privado. Na atividade produtiva, você desenvolve em espaços público-privados, porque
você precisa de espaços privados para suas reflexões de trabalho, ou entrega das soluções que você dá para os problemas de todos, dentro da sua especialidade, você precisa de um espaço público, né? E, por fim, a ação política, os encontros, grandes encontros, se dão em espaços públicos. Todos os seres humanos têm direito a exercer essas atividades, que se dão nos aglomerados humanos. E, por isso mesmo, esse espaço urbano que distribui essas atividades precisa ter acessibilidade. E para isso tudo funcionar, é preciso governança. Mas, nesse cenário que nós estamos passando, as coisas se complicam um pouco. Uma escola militar norte-americana descreve os tempos pós-Guerra Fria como um cenário VUCA. Significa o seguinte: hoje em dia tudo é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Por força de tantas variáveis, de tantas soluções, de tantas necessidades, né, de um destino que nós não sabemos para que lado vai e não conseguimos decidi-lo rápido. O novo normal é esse mundo VUCA, né? Mas nós já conquistamos muita coisa. Hoje em dia nós temos celulares, temos a internet das coisas, temos veículos autônomos, dentre outras inovações. A gente vive cercado de soluções tecnológicas para atender desejos antes inexistentes, mas dos quais a gente nem pode abrir mão, como dizia Steve Jobs. E falava que quando ele criava um novo gadget, um novo aparelho, um novo programa, ele atendia desejos que as pessoas nem bem sabiam que existiam, mas que não conseguem viver mais sem esses novos aparelhos e programas, etc. A gente não consegue mais abrir mão. Então, com a internet das coisas, nós vamos estar interligados não só entre nós, seres humanos, mas com objetos, com sistemas, né? E já tem gente que diz que nós já não somos mais só humanos, nós somos como que cyborgs, metade máquina, metade humanos, porque já não vivemos sem os nossos celulares, né? Grande parte daquilo que a gente antigamente tinha que guardar, a gente conta com o armazenamento dessas informações na internet. Então, isso também, em contrapartida, nos traz bastante responsabilidade. É preciso que a gente saiba que quanto mais tecnologia, quanto mais acesso a coisas poderosas, mais responsabilidade também nós temos. Então, fechando aqui as nossas reflexões, os comentários iniciais seriam: em primeiro lugar, a ação social e política não se sustenta mais sob sistemas seculares de crenças. As ideologias estão sendo postas em xeque. A gente não sabe, nesse mundo VUCA, né, com todos esses desafios, que tipo de ideologia poderia organizar toda essa problemática que nós enfrentamos. Uma coisa é certa: a gente depende mais e mais uns dos outros, a ponto de as utopias que eram pensadas por alguns autores, por poucas pessoas, estavam na cabeça das pessoas, hoje em dia podem ser desenvolvidas por nós, porque estamos interconectados, podemos pensar juntos em soluções. Então, ao invés de apegos a bens materiais que amanhã podem ficar obsoletos, né, a gente precisa reaprender a fazer coisas e a criar novas ferramentas, né, para um mundo diferente, que seja mais igualitário e respeitoso em relação aos recursos naturais, como prega Aimir Klink, esse navegador maravilhoso. Precisamos também de reflexão, de resiliência frente às mudanças que esse mundo exige. E se temos um sentido para as nossas vidas, haverão sempre novas motivações que nos farão levantar todos os dias, estudar, trabalhar e conviver. E por fim, pensando também em felicidade, a realização pessoal, que pode evoluir circunstancialmente para a sensação de felicidade, é consequência do nosso percurso de vida. Importante, então, que esse percurso tenha um sentido, né? Então a gente precisa redescobrir nosso espaço e tempo internos para refletirmos em relação à vida que a gente quer levar. Precisamos de mais consciência, precisamos de mais tempo e espaço internos. Agora, vamos lembrar que espaço e tempo são apenas parâmetros para registro dos momentos em que nos sentimos felizes. Quando a gente se sente feliz, a gente perde um pouco da noção de espaço e tempo. Mas tem referência, se lembra quando foi, se lembra
onde isso aconteceu, mas a sensação de felicidade é individual. Então, se os espaço e tempo são parâmetros para registro dos momentos em que nós nos sentimos felizes, a sensação de felicidade remete a espaços e tempos, mas não obedece às suas leis. Lembramos, por final, então, que em meio a esse desafio, que o que não te desafia não te transforma. E nós temos essa oportunidade hoje em dia, com toda essa complexidade que nós enfrentamos. E que eu tenho certeza que vai passar. Muito obrigado.